O estilo desta época. Muitas características típicas do romantismo resultam da sua rejeição ao materialismo excessivo da sociedade que se formava, denunciando sua hipocrisia. Parte dessa rejeição se deve à influência das ideias do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que propunha a valorização da natureza em detrimento da sofisticação nacional. Para o filósofo francês, o homem é naturalmente dotado de inocência e pureza. Porém, a vida em sociedade corrompe esses valores. Com base nesse pensamento, alguns artistas românticos voltaram-se para temas como natureza, a infância e os indígenas, na tentativa de resgatar o indivíduo em seu estado natural. Outros, porém, manifestam o repúdio à civilização, ora por meio da denúncia social, ora por meio do culto à morte. Na aula de hoje, nós estamos revisando as 3 gerações da poesia no romantismo brasileiro. A primeira geração, ela iniciou com o poema Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1838. Essa obra ela é considerada pela crítica o marco inaugural do romantismo no país, ocupando seu espaço na história literária, mesmo sem brilho estético. Gonçalves de Magalhães ele introduz a poesia no romantismo brasileiro na primeira geração e Gonçalves Dias consolida essa poesia no romantismo brasileiro. Nós temos também a segunda geração, marcada pelo pessimismo, pelo o desejo da morte, influenciada muito, sofrendo muita influência do inglês Lord Byron, né? E temos a terceira geração, que é a geração condoreira. Por isso, a imagem do condor, desta ave que quer voar alto. É uma poesia de engajamento, de crítica social, bem diferente do estilo da primeira geração e da segunda geração. Esses versos do poeta inglês Lord Byron, eles tratam bem essa questão do repúdio à civilização, ora por meio da denúncia social, ora por meio do culto à morte. Relembrando que Lord Byron foi o grande ultrarromântico europeu que influenciou essa segunda geração da poesia no romantismo brasileiro. Por isso que ela também é chamada de byroniana, além de ultrarromântica. O que diz esses versos? Há uma taça feita de um crânio humano, é o título. Não recues, de mim não foi-se o espírito. Em mira verás, pobre caveira fria, único crânio, que ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte. Arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que é a larva. Tem beijos mais sombrios do que os teus. Esse verso do poeta, ele está presente no livro Espumas Flutuantes, tá? De Castro Alves, que é o grande poeta da terceira geração da poesia no romantismo brasileiro. Espumas Flutuantes é a sua obra mais significativa. Ela é composta de 54 poemas, sendo que nessa obra ele coloca neste volume algumas de suas traduções de poemas do poeta inglês Lord Byron, que é um dos maiores nomes da escola romântica na Europa.
O movimento pretendeu realizar uma ruptura com a tradição literária e a expressão nacional do neoclassicismo. Não havia mais modelos rígidos a serem obedecidos, tampouco critérios de beleza que devessem nortear a arte. A criação literária devia ser fruto da intuição, impulsividade e inspiração do artista, o que culminou no individualismo e sentimentalismo, característicos da estética romântica. Esse mergulho na individualidade muitas vezes levou os artistas românticos a um estado de espírito pessimista e melancólico, cristalizado no chamado mal do século, como evidencia os versos abaixo do poeta francês Alfred de Musset. Amo e quero empalidecer, amo e quero sofrer, amo e por um beijo eu daria meu gênio, amo e quero sentir em minhas faces magras, corre uma fonte impossível de estancar. Esse poema ele foi traduzido por Monteiro Lobato, que foi um poeta pré-modernista. Quando eu falo de mal do século, eu estou falando da segunda fase da poesia no romantismo brasileiro, onde eu tenho a presença da morte, o culto à morte, algo muito marcante. E o pessimismo, né? O sofrimento. Como diz nos versos, amo e quero sofrer. Amo e por um beijo eu daria meu gênio. Após a transferência da família real para o Brasil, em 1808, o espaço urbano, especialmente do Rio de Janeiro, sofreu muitas transformações. A elite rural passou a se estabelecer-se nas cidades, que se modernizaram a fim de acomodá-la. Ao mesmo tempo, a recém-surgida imprensa possibilitava a divulgação de obras literárias. Paralelamente, após 1822, os intelectuais brasileiros procuravam consolidar a independência. Inspirados pela atitude contestadora e pelo espírito livre dos românticos europeus, os artistas aproveitaram a tendência nacionalista do movimento para produzir uma arte que expressasse a identidade nacional. O romantismo no Brasil teve manifestações artísticas relevantes nas artes plásticas, na música e na literatura. No âmbito literário, os autores mais representativos na poesia foram Gonçalves Dias, primeira geração, Álvaro de Azevedo, segunda geração, e Castro Alves, terceira geração. Aqui tem um mapa mental, tá? Com alguns pontos assim bem relevantes e importantes sobre a primeira, a segunda e a terceira geração e características gerais deste período. Os poemas produzidos pela geração nacionalista, a primeira geração, impulsionaram a construção de um ideário brasileiro, exaltando a natureza local e o indígena, que recebia atributos equivalentes a de um cavaleiro medieval, como coragem, honra e generosidade. Gonçalves Dias, o principal representante da geração, colocou o indígena como eu lírico de seus poemas, dando destaque a seus valores e sentimentos. Em Jucapirama, um poema dramático composto por 10 cantos, o poeta dá voz ao indígena, um pai que condena o filho por chorar no momento da morte, revelando uma covardia inaceitável no contexto de sua cultura. Segue aí a apresentação de um trecho desse poema.
Gonçalves Dias também se destacou na poesia lírica, com composições que revelam a melancolia e a saudade típicas do romantismo, mas ainda expressas segundo uma contenção e um equilíbrio que remetem à tradição neoclássica, como se pode notar no fragmento extraído do poema Ainda uma vez adeus. Mas que tens, não me conheces? De mim afastas teu rosto? Pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu? Sei a aflição quanto pode, sei quanto ela desfigura, e eu não vivi na ventura. Olhe-me bem, que sou eu. A segunda geração, conhecida como ultrarromântica ou byroniana, também chamada em muitos livros de literatura como mal do século, afastou-se do projeto nacionalista da primeira geração e empenhou-se no idealismo e na evasão. Com individualismo e subjetivismo exacerbados, os principais temas explorados eram a morte, a fuga para a infância ou para a natureza e a relação contraditória com a mulher sexualizada e inatingível. O tom variava entre o confessional e o sarcástico, como bem exemplifica a obra Lira dos 20 anos de Álvares de Azevedo, caracterizada pela dualidade entre idealismo e realismo. O livro é dividido em duas partes. Na primeira, são contemplados temas como atração pela morte e erotismo, carregado de culpa, enquanto na segunda, os temas mais relacionados à realidade, apresentados em tom mais leve e bem-humorado. Aqui tem um fragmento do poema Lembrança de Morrer, que faz parte da primeira parte da obra. Além de Álvares de Azevedo, tiveram destaque no ultrarromantismo o poeta Casimiro de Abreu, que se tornou bastante popular pelos poemas de linguagem fácil e grande qualidade musical, e Fagundes Varela, cujos poemas expressavam forte melancolia e desejo de morte. A geração condoreira, por sua vez, associava o fazer poético a um compromisso social. Os poetas queriam despertar o pensamento do homem comum para os temas sociais de maior relevância, como as campanhas pela abolição da escravatura e pela implantação da República. Castro Alves foi o principal poeta da geração condoreira. O chamado poeta dos escravos optou por um tom grandioso e emocional, a fim de convencer o leitor das injustiças sociais. Seu famoso poema Navio Negreiro conta a trajetória dos negros nos navios negreiros até a chegada ao Brasil. Outro poeta que teve o seu destaque, mas lógico, nem perto de Castro Alves, a grandiosidade de Castro Alves, foi Joaquim de Souza Andrade. Viveu entre 1833 e 1902. Ele ficou por décadas esquecido, relegado a notas de rodapé, até que em meados da década de 1960, quando foi resgatado pela crítica literária em leituras e estudos de sua obra feitos pelos poetas concretistas Augusto e Haroldo de Campos. Em sua poesia amorosa, Castro Alves fugiu da conduta dos outros poetas românticos, retratando, sim, mulheres mais concretas e sensuais, amores que aconteciam, como se pode notar nesse fragmento de Boa Noite. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas em cheio, bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, eu te dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Não me digas descobrindo o peito, mar de amor, onde vagam meus desejos. Outra questão bem importante na poesia lírica
é a pontuação, ó, o ponto de exclamação e as reticências. A pontuação ela tem uma importância muito grande na poesia de Castro Alves. Esse período lírico dele aconteceu quando culminou com o romance com a atriz portuguesa Eugênia Câmara, 10 anos mais velha que ele, né? E acendeu no poeta esse desejo de escrever sobre esperança e desespero, do amor que acontece, que é concretizado, a relação amorosa é concretizada e tem um momento que esta relação termina, que foi o caso dele com Eugênia Câmara. Outro fator importante que eu não havia falado, tá? Mas que inspirou muito os poetas da geração condoreira foi o escritor francês Victor Hugo, onde ele tinha toda uma obra literária engajada politicamente. Isso é bem importante. Então, como Lord Byron estava para a segunda geração, os ultras românticos, Victor Hugo estava para a terceira geração, a geração condoreira, ok?